Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos falar do São Paulo e dessas últimas notícias aí, as principais notícias do Google pra gente aqui agora. Olha só, o Luan foi reintegrado no São Paulo Futebol Clube e o Lucas Moura e o próprio Zubeldia, eles deram declarações assim pra lá de absurdas e contundentes, eu diria assim, coisa que leva o São Paulino a ficar bastante interessado de como serão os próximos dias do nosso tricolor paulista. Então vamos lá, o São Paulo estreia no Morumbis agora no Brasileirão e para isso ele tem aqui muitas coisas que como por exemplo o Lucas fora, mas não só do Brasileiro e também da Libertadores da América. Deixa eu falar com vocês, fatiando assuntos aqui, você vai gostar do que tem pra vir, tá bom? Vamos lá então, ó, olha aqui pra mim, tá me olhando? Tá vendo isso aqui, ó? Chega lá, desse explode lá o joião e também se inscreva aqui comigo, vem cá. Faça parte desse time comigo, vamos lá junto? Então vamos aí. Ó, deixa eu falar, o Luan, volante da equipe de base do São Paulo, de maneira maravilhosa, né, eu diria. Maneira maravilhosa, o Luan é reintegrado ao elenco do São Paulo. Aleluia, sabe aquele aleluia? Obrigado, São Paulo. Pô, finalmente, né, cara? Porque quando a gente olha pro Luan, assim, você não vê no Luan um cara ruim de bola, muito pelo contrário, né? Como primeiro volante, cabeça de área, pra quem tá jogando hoje aí com, sabe, o Pablo Maia machucou, nós temos que rezar pro Luiz Gustavo de 38 anos jogar bem. E eu adoro o Luiz Gustavo, hein? Eu sou um dos caras que gosta do Luiz Gustavo. Agora, como é que você pode pensar no Luiz Gustavo jogando bem pra caramba, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil e tal? E quando o Luiz Gustavo faltar, tem o Negruti. Cara, desculpa, velho. Eu vi o Negruti, gosto do Negruti, hein? Eu vi o Ibali jogar mais que ele, não na última copinha, agora na penúltima. Aí o São Paulo viu que o Ibali jogou pra caramba, tratou de emprestar logo pro Inter de Limeira, né? Inter de Limeira? Acho que era Inter de Limeira mesmo. Acho que foi lá. E aí ele emprestou o Ibali. Então o Negruti ele foi desbancado pelo Ibali em algum momento em termos de qualidade. E agora ele é um jogador não pronto ainda. Será que ele tá pronto pra jogar no profissional? E quando olha pra mais, você vai cavar mais ainda no detalhe, você tem lá o Marcos Antônio, segundo volante, leve pra caramba, magrinho, levinho, jogador muito mais com característica de meia atacante, de meia criativo, do que de um jogador de marcação. Pode ser segundo volante? Até pode. Mas eu acho que ele se encaixaria muito melhor como um meia, tentando um drible ali na frente, se ele conseguir e tal. E o Bobadilha, um cara que chuta a bola pro gol. Também me lembra um pouco mais um meia. Um cara que na zaga você pouco acrescenta, pouco se espera do Bobadilha. E quando ele vai pra frente, ele vai melhor, né? Chutar uma bola pro gol. Tá numa fase péssima. Alguns me perguntaram, mas como fase péssima se ele não joga? É verdade também. Mas nos momentos raros que ele entrou, ele não esteve numa boa fase. E antes do técnico atual de São Paulo, o Bobadilha jogava bola. Ele entrava, chutava, fazia gols, ele estava muito bem. Então não penso não que o São Paulo precisa tem volante de camisa 5 sobrando. São Paulo numa tentativa desesperada e ridícula com o Santiago Longo, né? Colocou o cara aqui e já mandou embora tão rápido quanto chegou. Então hoje o Luan voltar pro time do Tricolor, eu acho que é excelente, cara, sinceramente. E ele tá lá, tá falando, se eu for pro São Paulo eu vou jogar. Não tem balada, não tem vodiquinha, não tem nada, eu vou jogar. Então, pô, dá um voto de confiança pra um cara desse aí. Ele foi um dos pivôs daquela treta com o técnico Ceni, lembra disso? Que o Ceni não queria pôr, o São Paulo foi lá e renovou com ele e nunca jogou. Então agora que ele está renovado, contrato com o São Paulo e tá devolvido do Vitória e é nosso, cara, porra, melhor ter o cara do que não ter, não é? Não é melhor? O Casemiro não chegou ainda, concordo. Já que o Casemiro não chegou, Luan pra mim, é o nome mais do que ideal pra compor esse elenco e tô na torcida aqui absurda por ele, viu? Na torcida absurda. Gente, olha só, o técnico Luiz Zubeldia, em entrevista, ele responde que a base terá sim a sua hora pra chegar. Ele fala até que ele vai embora do São Paulo, ele prefere ir embora do que acabar o ano sem ganhar um título. Olha que beleza. E ele também falou já que na Libertadores, que ele tá maravilhado, que ele acha que vai ganhar e tal. Agora, ele fala que a hora da base vai chegar, ou seja, o próprio São Paulo, ele tem uma carga de jogos assim estratosférica pela frente. Só pra vocês terem uma ideia, o São Paulo vai ter, o Lucas Moura dando uma entrevista, ele fala assim, ó, o São Paulo vai ter um jogo a cada 3 dias. Se eu não me engano, são 20 jogos em 90 dias. 20, 40, 60. 20 jogos em 2 meses. 20, 40, 60, 60 dias
20 jogos dá um jogo a cada 3 dias, certo? Minha conta é essa aí. 2 meses, 20 jogos. 60 dias, 20 jogos. Ou seja, um jogo a cada 3 dias. Não tem corpo de atleta que aguenta uma carga dessa no esporte futebol. Então, pensando aí que o jogador tem que ser poupado, o Zubeldia ele pode tomar 2 caminhos. Ou ele usa Oscar, Lucas, Caleri e Luciano, titulares. E no segundo tempo ele coloca lá, vou chutar aqui. Rodriguinho, Ferreirinha, André Silva e Lucas Ferreira, por exemplo. Aí no jogo seguinte ele entra com Rodriguinho, Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva. E o Caleri, Luciano, Lucas e Oscar entram no segundo tempo. Esse é um tipo de mescla. É um tipo de rodízio que você pode ter. Os caras entram pra jogar, jogam até os 60, 70, depois ele troca. Só que pra isso tem 5 substituições. Podendo chegar a 6, né, no lance da contusão de cabeça lá. Não tem muito como você mexer no time e conseguir conduzir uma carga dessa de jogos pros 11. Goleiro, tirando o goleiro, pros 10 da linha. Então é muito duro o campeonato. O São Paulo vai ter sim que fazer assim, ó. Ou ele entra com todos os reservas, tipo num brasileiro, e todos os titulares de Copa do Brasil e Libertadores, ou ele fica fazendo rodízio dentro do jogo, vai ser uma bagunça tática, uma bagunça de entrosamento. Então, lógico que se você olhar para os 3 campeonatos que começam de forma igual, de um São Paulo que teve a pré-temporada, chegou atrasado já pro Paulista. Agora teve a parada de data FIFA e vai ter também parada de copinha, né? Vai ter mais paradas aí. Então vai encavalar campeonatos. Os campeonatos estarão todos encavalados. O São Paulo fica agora 20 dias parado, mais de 20 dias parado, acho que 20 dias desde que foi eliminado pelo Palmeiras, e agora chega e vai ter um jogo a cada 3 dias. É uma bagunça. E para isso tem que usar uma equipe de base. Você tem que conseguir colocar esses caras. Apesar do técnico do São Paulo ser essa pessoa que demonstra não querer usar a base, um cara igual o Rian Francisco e outro igual o Lucas Ferreira, eles não estão aqui pedindo espaço para rodízio de time e, pelo amor de Deus, me dê 1 minuto para jogar. Não acho que seja o caso. O São Paulo acaba de mandar o Rato embora, aí depois manda o Eric embora, o São Paulo não tem o figura do ponta direita, o Lucas Moura deu uma declaração e falou que ele gosta muito do sistema de 3 zagueiros, porque ele tem liberdade pertinho do atacante. Ele fez elogios ao Zubeldia, ele falou, não que o Zubeldia não me desse liberdade quando eu era ponta direita, não é isso, elogiando o Zubeldia. O Lucas Moura é uma figura maravilhosa, né? E ele chega e fala, a verdade é que quando tenho 3 zagueiros eu gosto muito que eu fico mais solto no ataque, perto do atacante, vira um atacante. Então, claro que você tendo esse tipo de situação onde o cara tem que ter a liberdade e tal. Eu esqueci o que eu tava falando sobre o uso da equipe de base. Mas enfim, o Lucas Moura deu essa entrevista e coloca que o sistema de jogo tá legal, tá bacana. Lembrei da figura do ponta direita lá. Então o Lucas ele não prefere ser o ponta direita. Ele prefere ficar pertinho do atacante. Era isso que eu tava falando. E hoje nós não temos um ponta direita que está garantido. O ponta esquerda é o Ferreirinha. Cara, goste ou não, indo bem ou não, nós temos um ponta esquerda. Centroavante reserva lá, André Silva. Goste ou não, tem o cara. Você sabe exatamente quem que é o cara. Agora, na ponta direita, você não sabe se é o Lucas Ferreira, se é o Henrique Carmo, se vai voltar o Lucas Moura pra lá, sabe? Nós não sabemos quem vai jogar ali. Então, penso que tem que ter espaço para essa equipe de base, sim, imediatamente. E quando pensa também de Rian Francisco, que esse não precisaria dele, se a gente pensar direitinho, tem o Caleri, tem o André Silva, você tem os 2 centroavantes que precisa para um elenco ir bem no ano inteiro. Nenhum está machucado, nenhum está gordo, os caras estão bem lá. Então precisaria do Rian Francisco? Não. Só que aí você traz a coisa para um contexto mais amplo, mais abrangente. O Rian Francisco é um jogador que pode ser melhor que o Caleri e que o André Silva. Ele pode ser melhor que os 2 juntos, talvez, nós não sabemos, mas ele pode ser um fenômeno. E ainda tem aquela questão da venda de um jogador da equipe de base que pode render muito dinheiro para o São Paulo. O São Paulo precisa de muita grana. E se continuar contextualizando e trazer a conversa para Evangelos Marinax, que fecha com o São Paulo para um investimento que, a princípio, né, e só a princípio, é um investimento para a equipe de base, para fortalecer a equipe de base, não vejo como você não pensar no Rian Francisco como um jogador classe A e de prioridade máxima, sabe? Não tem condição. Então, pelo menos o Zubeldia, ele fala que a base, a hora vai chegar.
Qual que é a hora? Você acredita que vai chegar a hora da equipe de base? Eu não boto muita fé olhando pro que foi a trajetória do Zubeldia até aqui. É pra perder a amizade? É pra perder a esperança? Também acho que não, né? Você pega o ano, você faz a conta lá. Ah, tenho aqui, ó, Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, Arboleda, Lanfranco. Meu ano tá garantido. Não é assim que nós pensamos? Aí dá um jogo, machuca o Arboleda, volta só no que vem. É isso que acontece. O futebol tem disso. Ah, do nada o Boca Juniors conseguiu levar o Caleri, sabe? Então tem muita coisa, nós estamos tranquilos aqui, seguros. E não tá. Eu lembro perfeitamente quando nós tínhamos o Lucas Prato e o Hernanes, 2017, né? Que o Lucas Prato tava jogando de centroavante, ganhou a posição do Gilberto e o Hernanes chega pra tirar o São Paulo de um rebaixamento. Meteu gol em todo mundo, jogou genialmente como o Hernanes era mesmo, um gênio. Aí do nada você fala, bom, peraí, vou começar, acho que é 2017, pensava, ou 2018, vou começar o ano que vem com Hernanes, camisa 10, tá garantido. Lucas Prato, camisa 9, tá garantido. Acabou, né, meu? É só montar o time ao redor desses caras, bota um monte de jogador pra correr do lado deles, pra marcar e tal, e nós temos Hernanes e Prato. Prato mete gol em todo mundo, Hernanes é craque, cracaço. Acabou a discussão, pronto. Aí a China, time do Hernanes, falou, vem cá, São Paulo. Tem uma cláusula aqui que eu posso pegar de volta. E me devolve o cara aí, inclusive. São Paulo teve que mandar o Hernanes acabando o Brasileiro, dezembro. E o Lucas Prato recebeu uma proposta do River Plate e, ficamos sem o 9 e sem o 10. Então, quando pensa no uso da equipe de base e essa falta de esperança, porque já tem os jogadores no elenco, não vai ser assim. Com certeza não é, porque nenhum ano foi. Do nada, bagunça algo. Tomara que essa bagunça seja o Lucas Ferreira jogando mais que todo mundo, o Rian jogando mais que todo mundo. Essa bagunça, e não que o Lucas machucou, o Oscar foi pro Flamengo, essas coisas que a gente tá acostumado a ver aí, que é lamentável. Tomara que seja de uma maneira muito saudável e boa. Meus amigos, o Lucas Moura, vou aqui, a matéria é assim, Lucas diz que vai desfalcar o São Paulo em estreias de Brasileirão e Libertadores. Então o Lucas, ele tá prevendo já que ele é desfalque na estreia do Brasileirão contra o Sport, né, aqui, e também contra, se eu não me engano, o Tajeres, o primeiro jogo, né, mas a Libertadores quando estrear, não lembro a data. O Lucas, ele falou que não adianta passar o carro na frente dos bois, não adianta pular etapas, forçar a barra, tem que se recuperar. Então isso dá um indício muito claro pra gente de que o Lucas, realmente, a contusão dele lá contra o Palmeiras não foi tão simples, é uma contusão mesmo, é um cara que está machucado, e é um cara que está precisando se recuperar agora, porque não tem jeito, cara. Ele precisa, nós precisamos dele até dezembro. Não adianta contar com ele no finalzinho de março aqui, começo de abril, e não adianta nada. Tem que ter o Lucas 100%, então pelo menos aqui o Lucas está com a consciência boa, o São Paulo está fazendo de forma correta para recuperar o cara. O próprio Lucas, ele fala sobre a seleção brasileira e essa pressão em cima de Dorival Júnior. Ele falou que é uma pena que foi pro rival do tamanho da Argentina e que o Dorival ferrou. Tipo assim, ele falou, o Dorival sabe da pressão por resultado. Então o Dorival, ele deve cair na seleção brasileira agora. É uma discussão imensa. Vamos trazer o Dorival pra cá, Zubeldia. Não quero entrar nesse aqui agora de Dorival no São Paulo, mas assim, gente, é muito provável que o Dorival caindo na seleção, ele volte pro São Paulo, tá? Primeiro porque o Dorival, ele é identificado com o São Paulo na última passagem. Ele já tinha vindo em 2018, acho que 18, isso, quando ele substituiu o Rogério Ceni. Depois ele foi demitido por nós num Paulista. Então, para aqueles que reclamam que o Dorival largou o São Paulo, lembre-se que nós também já demitimos o Dorival um pouquinho antes. Ele volta pro São Paulo por cima da carne seca, ele volta pro São Paulo por cima do trono, ele vem pro São Paulo aqui sendo campeão de Libertadores e Copa do Brasil, numa das demissões mais bizarras da história do Flamengo, que se arrependeram publicamente depois de demitir o Dorival, e aí do nada ele chega no São Paulo e ganha a Copa do Brasil. Então se você falar assim pra mim, Juba, eu não quero o Dorival, aquele brasileiro foi péssimo, cara, aquele brasileiro, ele não assinou aquilo sozinho. O Luciano falou, nós paramos de jogar, relaxamos. O Caleri foi fazer cirurgia. O Rames Rodrigues foi virar teste no time. O Lucas virou centroavante em alguns jogos, junto com o Erisson, com o Marcos Paulo. O São Paulo, instituição, tô falando aqui do time, optou por jogar o brasileiro pela janela. Queremos as Copas, e deu certo naquele ano. Ganhamos a Copa do Brasil. Aí vieram os resultados horrorosos no Brasileirão, mas com o time já absolutamente relaxado.
Então, ficar atribuindo aquele brasileiro péssimo só ao Dorival, me desculpa. Quer atribuir aos caras? Beleza, manda embora Caleri, Luciano, Lucas Moura, Arboleda, manda embora todo mundo. Aí, beleza, aí o Dorival também não presta. Agora, você vai passar o pano pro Luciano. Não, tudo bem. O Luciano falou, abrimos mão, parei de jogar. Então você vai do nada, foi mais ou menos isso que ele falou. E o Caleri saiu pra fazer cirurgia. Aí você vai do nada culpar só o Dorival? Me perdoa, eu não. E o Dorival, ele tá balançando lá e deve realmente sair da seleção. E o caminho muito provável é o do São Paulo. O que mais aqui? O Lucas Moura, ele falou também da questão do 3 zagueiros, já falei pra vocês, mas é importante porque o São Paulo acho que abriu mão do terceiro zagueiro, tá? O São Paulo, pelos treinos, pelo menos pelos treinos, o Luiz Gustavo pegou a vaga que vinha sendo do... vou chamar do Marcos Antônio, pode ser do Bobadilha, aquela vaga de segundo volante. Do Oscar, talvez... Só que o Oscar, ele não saiu do time. O Oscar, ele continua no time do São Paulo. Então, quem deve perder a vaga? Porque você pensa, o Ferraresi foi pra seleção, o Lucas machucou, então ficou tranquilo. O Zubeldia escalou Oscar, Luciano, Caleri e meteu Ferreirinha. Beleza até aí. Só que se ele perder o Lucas Moura mesmo, ele vai colocar o Luiz Gustavo e Alisson, coloca os 3 no ataque e pode colocar o Ferraresi. Só que tudo indica que ele vai voltar o Lucas Moura, não vai perder o Luciano nem o Oscar e vai ter o Caleri. Então quem perde a vaga é o Ferraresi. O Ferraresi perdendo essa vaga para quando o Lucas voltar, o time tem que se remodelar e perder o 3-5-2 depois com os torneios andando. Então é muito provável que o técnico do São Paulo já tenha mudado o 3-5-2 para aquele 4-2-4 talvez, um 4-3-3, um 4-4-1, como você preferir. É aquele 4, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, e aí vem Oscar, Luciano, Caleri e deve ser o Ferreira esperando o Lucas Moura voltar, tá bom? Isso é o que tem pra hoje, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, chega nesse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!